adolescência, que a gente se achava o dono da verdade, né? A gente se achava o sabichão, sabe tudo. As decisões somos nós mesmos que tomamos, né? E às vezes nós não ouvimos a orientação dos mais velhos, dos nossos pais, né? Ou se nós não tivermos os pais daqueles que representaram os papéis de pais na nossa vida, e nós ter a sensibilidade para entender que aqueles que nos criaram, esses aí foram os nossos pais e nós devemos ouvi-lo. E na nossa juventude, por muitas vezes, nós agimos assim. E tem filhos até hoje que passam por isso, né? Esse momento aí de rebeldia, de achar que as atitudes dele são as atitudes corretas e que eles não precisam dar ouvidos à voz dos seus próprios pais. Por conta disso, a história e a vida, ela reserva para nós aí exemplos terríveis de filhos que foram desobedientes aos pais e pagaram um alto preço por isso. Filhos desobedientes aos pais e que hoje choram por decisões erradas e contrárias que tomaram e não ouviram aos seus próprios pais. Então, um filho que assume o seu papel de filhos que estão sendo criados no caminho do Senhor, que tem a sua base familiar, uma base cristã, ele precisa ser obediente a seu pai e a sua mãe. Ele precisa entender que o papel dele é um papel de obediência aos seus pais. Em se tratando de uma conduta cristã, esse filho, assim como a mulher eu falei também, o filho ele não obedece uma ordenança que seja irracional, pecaminosa, que vai levá-lo à destruição. Então ele tem a garantia de não fazer isso. Mas quando o pai e a mãe estão dando uma orientação para esse filho, o que ele deve fazer é acatar a orientação do seu pai e da sua mãe. O apóstolo Paulo fala que a explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Ser obediente ao seu pai e à sua mãe é justo. Não adianta nada cantar na igreja, pregar na igreja, rodar na igreja, se você é um desobediente dentro de casa. Se você não lava uma louça para o seu pai e para sua mãe. Se você não ajuda os seus pais nos afazeres domésticos e você não trabalha. Não adianta nada disso. Tô cheio do Espírito Santo na igreja e dentro de casa é um demônio? É rebelde? É insubmisso? Desrespeita o pai e a mãe? Não ajuda em nada? Filho tem que ser obediente aos pais. Os pais têm que ter a sensibilidade de entender e de falar no momento correto e de orientar os filhos de uma maneira correta. Não é sendo autoritário com os filhos, mas é colocando diante dos filhos que uma decisão pode estar completamente errada e o filho, olhando para os pais, entendendo que os pais são pessoas responsáveis, são pessoas que temem a Deus e que ele próprio também, os pais podem até ser pais ímpios e ele sendo um filho cristão, ele obedece o seu pai e a sua mãe. Porque esse é o papel que o filho tem que desempenhar, obediência aos pais. Quando filhos não obedecem aos pais, pode ter certeza, esses filhos vão ter algumas agruras no meio do caminho.
vão sofrer alguns revés, vão tropeçar em algumas pedras, vão ter alguns momentos de tristeza, porque não estão acatando o modelo bíblico de ser obediente aos pais, tomam decisões precipitadas, ela quer namorar e está engraçada pelo namoradinho, quer sair de casa, depois paga o preço. E vice-versa. O menino também não vigia. Aí acontece, quer sair de casa. E não ouvem o pai e a mãe. Tudo tem um momento, tudo tem a hora certa. A hora certa para namorar, a hora certa para estudar, a hora certa para tudo. Filhos inteligentes, filhos que têm uma inteligência, eles obedecem os seus pais. Vamos lá. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo, obedecer os pais. Ela segue a ordem natural, divinamente estabelecida, pois Deus deseja que seus filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensinamento, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em casos de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela de seus pais, e a honra é um dever para a vida toda. Lembra lá daquela parábola que Jesus conta de uma decisão errada do filho, que foi lá, estava enjoado, né, da maneira que estava vivendo, e falou para o pai assim: me dá a parte da herança. Ele pega, vai para uma terra longe, gasta o seu dinheiro com bebida, com mulheres, acaba tudo, acaba os amigos, aí ele cai em si. Aí vem a lembrança lá da casa do pai dele. Pô, lá na casa do meu pai, até os trabalhadores tinham comida, eu tô aqui sem nada. Menino chega no fundo do poço que deseja até se alimentar com o alimento que era dado aos porcos. Aí ele cai em si. Quantos trabalhadores da casa de meu pai têm abundância de comida e eu aqui estou perecendo de fome? Levantar-me-ei e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores. Eu quero ter pelo menos com que me alimentar, isso me basta. Porque eu estou tão arrasado pela consequência que eu tive das minhas escolhas serem totalmente equivocadas, por eu pensar na minha própria satisfação, no meu hedonismo, no meu próprio prazer, e não desfrutar da tua presença e da presença do meu irmão e de tudo que eu tenho aqui na minha casa, eu chego agora ao fundo do poço, me arrependo e quero ser tratado como um dos teus trabalhadores. Foi lá no fundo do poço que o menino teve a percepção de quem era o pai. E aí ele cai em si. Não deixe para cair em si quando chegar no fundo do poço. Agradeça a Deus pelos teus pais. Seja grato. Valorize. Obedeça. Seja obediente aos seus pais. Que lutam, que trabalham, que dedicam esforços
na criação de vocês. Valorize seus pais. Eu ouvi ontem um vídeo, talvez eu não fale aqui as palavras corretas, mas o vídeo se tratava o seguinte: um certo homem queria vender a sua fazenda e ele, passeando na rua, encontra Olavo Bilac e fala para o poeta: poeta, faz para mim um texto para vender o meu sítio. Você já foi lá algumas vezes no meu sítio? Eu não quero mais aquele sítio, eu quero vender aquele sítio. E o poeta senta com ele numa mesa, pega um pedaço do papel do pão, aquele papel de pão que embrulhava o pão, e ali ele começa a redigir o texto para vender a casa. E o poeta fala as palavras, me fugiu aqui completamente as palavras. Ele fala o seguinte, mais ou menos isso, parafraseando, eu não vou saber falar aqui corretamente, eu vi o texto uma ou duas vezes e não gravei as palavras que ele falou. Mas o poeta descreveu o seguinte: vendo uma casa maravilhosa, aonde os pássaros cantam, onde um ribeiro de águas cruzam essa casa, onde o sol bate pela manhã e no final da tarde há uma sombra maravilhosa. E o poeta vai embora, o homem também. Tempos depois, esse homem encontra com o poeta e o poeta pergunta para esse homem: e aquela casa, sua fazenda lá, vendeu? Aí ele fala para ele o seguinte: não, poeta, eu não vendi. Quando eu li o seu texto, eu dei conta de como era linda a casa da minha fazenda. Somente depois que ele leu o texto, ele soube agradecer aquilo que ele tinha na vida dele. E essa é uma palavra agora para todos nós, filhos, qualquer ser humano. Aprenda a ser grato na sua vida. E se tratando aqui da questão dos filhos, aprenda a agradecer os pais que você tem, a valorizar a família que você tem, a casa que você tem. A grama do vizinho não é mais verde do que a nossa, não. É só aparente. Depois a gente vai descobrir que tem os mesmos erros, ou se não pior do que o da sua própria casa, do que da sua própria família. Valorize seu pai, valorize sua mãe, valorize quem cuidou de você, valorize quem te criou, valorize quem bota o pão nosso de cada dia na sua mesa, com a ajuda de Deus. Valorize seus pais. Honrar pai e mãe é você respeitar, é você ter um coração amoroso para o seu pai e para sua mãe. E ainda que passe por um momento difícil, e se você pode ajudar, ajude. E honrar pai e mãe é você ter respeito, é você ter consideração. E honrar pai e mãe é você desenvolver a sua vida, que você possa superar o seu pai e a sua mãe. Não é uma competição de virtudes, mas é algo que vai brotar espontaneamente de você e você vai ser um ser humano melhor. Porque o seu pai e a sua mãe introjetou isso em você e você permitiu que isso desenvolvesse um ser humano melhor para a vida. Honre seu pai, respeite sua mãe. Melhore pai e mãe em você. Faça